Livro História do Brasil, por Boris Fausto. Narrado por Príncia de Resende. Introdução. Esta história do Brasil se dirige aos estudantes do segundo grau e das universidades e tem a esperança de atingir também o público letrado em geral. A ambição de abrangência parte do princípio de que, sem ignorar a complexidade do processo histórico, a história é uma disciplina acessível a pessoas com diferentes graus de conhecimento. Mais do que isso, é uma disciplina vital para a formação da cidadania. Não chega a ser cidadão quem não consegue se orientar no mundo em que vive, a partir do conhecimento da vivência das gerações passadas. Qualquer estudo histórico, mesmo uma monografia sobre um assunto bastante delimitado, pressupõe um recorte do passado feito pelo historiador, a partir de suas concepções e da interpretação de dados que conseguiu reunir. A própria seleção de dados tem muito a ver com as concepções do pesquisador. Esse pressuposto revela-se por inteiro quando se trata de dar conta de uma sequência histórica de quase 500 anos, em algumas centenas de páginas. Por isso mesmo, o que o leitor tem em mão não é a história do Brasil, tarefa pretensiosa e, aliás, impossível, mas uma história do Brasil, narrada e interpretada sinteticamente, na óptica de quem a escreveu. O recorte do passado, seja ele qual for, obedece a um critério de relevância e implica o abandono ou o tratamento superficial de muitos processos e episódicos. Como todo historiador, faço também um recorte, deixando de lado temas que por si só mereciam monografias. Entre tentar incluir tudo, com o risco da incongruência e limitar-se a estabelecer algumas conexões de sentido básicas, preferi a segunda opção. Com esse objetivo, procurei integrar os aspectos econômicos, políticos, sociais e, em certa medida, ideológicos da formação social brasileira, deixando de lado as manifestações da cultura, tomada a expressão em sentido estrito. Essa exclusão não se baseou em um critério de relevância, mas de outra natureza que é necessário esclarecer. Parti da constatação de que o interrelacionamento entre a estrutura socioeconômica e as manifestações da cultura é por si só um problema específico que demanda seguir outros e difíceis caminhos. Como não poderia percorrê-los, preferi deixar de lado os fatos da cultura, em vez de simplesmente enumerá-los em um esforço de mera catalogação. Por exemplo, ao falar das Minas Gerais dos últimos decênios do século XVIII, deixei de lado o arcadismo literário, a arquitetura e a música barroca. Ao lidar com os anos 20 desse século, deliberadamente não cogitei do movimento modernista. Cabe ainda lembrar uma razão adicional para esse procedimento. Um outro volume da coleção versará sobre a literatura. O leitor pode perceber, no decorrer da leitura, os pressupostos deste trabalho, mas há alguns que convém explicitar. Rejeitei duas tendências opostas na exposição do processo histórico brasileiro. De um lado, aquela que vê a história do Brasil como uma evolução, caracterizada pelo progresso permanente, perspectiva simplista que os anos mais recentes se encarregam de desmentir. De outro lado, aquela que acentua a história do Brasil, os traços de imobilismo, como, por exemplo, o clientelismo, a corrupção, a imposição do Estado sobre a sociedade, tanto na colônia como nos dias de hoje. A última tendência está geralmente associada ao pensamento conservador. Por meio dela, é fácil introduzir a ideia da inutilidade dos esforços de mudança, pois o Brasil é e sempre será o mesmo. Conviria, sim, adaptar-se à realidade, tecida pelos males citados e onde se inclui, não por acaso, a imensa desigualdade social. Na minha exposição, está implícita uma posição oposta a esse tipo de pensamento. A cada passo, na passagem do Brasil colônia para o Brasil independente, na passagem da monarquia para a república, etc., procurei mostrar que em meio a continuidades e acomodações, o país muda, conforme o caso no plano socioeconômico ou no plano político, e às vezes em ambos. No equilíbrio entre as várias partes do livro, tem maior peso a fase em que se inicia em fins do século XIX e vai até os dias de hoje. Deliberadamente,
À medida em que me aproximei da época atual, tratei de abrir maior espaço à narrativa, enfatizando os acontecimentos políticos. Essa opção não indica que considere menos significativo o período colonial ou a época da construção do Brasil independente. Pelo contrário, aí devem ser buscadas as raízes do Brasil, na feliz expressão de Sérgio Buarque de Holanda. Se dei maior ênfase ao período mais próximo de nossos dias, foi porque ele se encontra em parte presente na nossa memória e porque incide diretamente nas opções da atualidade. Não há como negar, por exemplo, que estamos mais interessados na significação do regime militar do que nas capitanias hereditárias. Tratei de tornar explícita a controvérsia entre historiadores sobre questões relevantes da história brasileira por duas razões. Em primeiro lugar, porque essa é uma boa maneira de se demonstrar a inexistência de uma verdade histórica imutável, que o historiador vai descobrindo e sobre a qual põe seu selo. O passado histórico é um dado objetivo e não pura fantasia, criada por quem escreve, mas essa objetividade, composta de relações materiais, de produtos da imaginação social e da cultura, passa pelo trabalho de construção do historiador. Como disse antes, ele seleciona fatos, processos sociais, etc., e os interpreta de acordo com suas concepções e as informações obtidas. Por isso, ao mesmo tempo que não é arbitrária, a história, tanto mais do que outras disciplinas, se encontra em constante elaboração. Em segundo lugar, procurei destacar as controvérsias por uma razão mais simples, a de colocar o leitor a par do debate mais recente em torno das questões centrais. Em alguns casos, expus apenas as opiniões em confronto. Em outros, achei necessário tomar partido, o que não significa que o leitor deve concordar com meu ponto de vista. Considerando-se os fins desse livro, não pude incluir notas contendo observações marginais e referências às obras utilizadas. Se isso tornou o livro mais leve, criou ao mesmo tempo um problema para o autor. Muito do texto se deve a trabalhos de outros autores que incorporei e selecionei para os meus fins. Como não citá-los sem fazer injustiças e correr o risco de ser acusado de plágio, procurei resolver o problema através das referências bibliográficas finais. As referências não abrangem todas as fontes consultadas e não contêm necessariamente a bibliografia essencial. Elas abrangem apenas aqueles textos diretamente utilizados na redação. Obviamente, por utilizá-los, considero-os importantes. Por último, desejo agradecer a todas as pessoas que me ajudaram na elaboração do livro. Fernando Antônio Novaes e Luiz Felipe de Alencastro leram, respectivamente, os capítulos sobre a colônia e o império, fazendo várias sugestões incorporadas em grande medida no texto final. Pedro Paulo Popovic leu os originais, fez observações e colaborou bastante para o livro. Logo de Sola, Carlos e Sérgio Fausto, Amaury Gebier, Albertina de Oliveira Costa, entre outros, fizeram sugestões sobre partes do texto ou esclareceram dúvidas sobre as questões específicas. Devo agradecer também a instituições e pessoas que com sua gentileza e conhecimento, possibilitaram o uso de imagens constantes do livro, com o risco de incorrer omissões. Lembro Mônica Cornes, do setor de documentação do CPDOC da FGV do Rio, José Enio Casalec, diretor do Arquivo do Estado de São Paulo, Cláudia Vada Souza Ferreira, coordenadora do acervo da Fundação Maria Luísa Oscar Americano de São Paulo, Ângela Araújo, diretora do Arquivo de Edgar Leuroff da Unicamp, Miyoko Makino, historiógrafa do Museu Paulista, Vânia Tavares de Silva digitou com muito cuidado os originais, como se costuma dizer, o mérito da ajuda é deles, as eventuais falhas do produto final são minhas.